Nosso convidado, o paulista Ricardo Jeromel, com essa cara de estudante universitário, estudou e trabalhou em vários países do mundo e desde 2011 é o especialista da revista Forbes em bilionários. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Prazer ter você aqui nesse programa. Honra. Olha aqui, essa coisa de problema de ser paulista, não vou falar isso. O que você está escrevendo sobre bilionários há muito tempo? O que bilionário tem em comum além do dinheiro? Os bilionários em geral e os bilionários brasileiros em particular. Você sabe que essa foi uma das minhas principais razões para começar com esse trabalho, tentar achar o que eles têm em comum. E na vida pessoal, eles não têm muito em comum. Tem um bilionário que tem muitas amantes, tem outro que casou com a garota que ele conheceu no colegial e viveram felizes para sempre. Setores são infinitos, mas uma coisa que eles têm em comum, de todos com os quais eu tive trocas, seja por telefone ou pessoalmente, foram que, quando eu estava com eles estavam 100% no presente. Era aquela coisa meio... Enquanto eu conversava com eles, parecia que a pessoa mais importante na sala era eu. Então, você acreditou? No começo eu achei que aquilo fosse um trato, porque quando eu conversava com eles, eu estava representando a Forbes, então nós iríamos escrever sobre eles, então eles tinham um interesse claro de passar uma boa impressão. Então eu não sei se é um trato realmente. Muita gente diz que os políticos têm isso, né? Mas foi a impressão que você é importante. Quando você... O que eu senti foi que eles estavam no presente, eles estavam lá. Às vezes, em outras comunicações com outras pessoas que não eram bilionárias, você está conversando com alguém, a pessoa... Com os bilionários, eles estavam lá. Agora, é um trato político. Falam muito disso do Bill Clinton, que com quem ele interage, a outra pessoa sai se sentindo. Então, não sei se eles foram treinados para isso, não sei se é um trato que eles desenvolveram depois de ser bilionários, mas fora isso, uma coisa em comum, além da capacidade de multiplicar a fortuna pessoal... Não tem? Não. Filantropia é comum na maioria deles ou em todo? A outra coisa que eles têm em comum é sensibilidade à filantropia. Se fazem ou não, também não são todos que engajam em filantropia, mas eles são sensíveis a esse tópico. E os brasileiros se distinguem dos bilionários do resto do mundo, de alguma forma, não? Sim. Eles querem aparecer como bilionários, querem esconder que são bilionários? Qual é a... Agora, no Brasil, nesse último ano, tivemos 67 bilionários. Acho que cresceu muito o número de bilionários, né? No ano anterior foram 45 e foi o maior crescimento em número percentual nos últimos 2 anos. Apesar do enfraquecimento do real nesse último ano perante o dólar. Então, os bilionários brasileiros é difícil. Tem uns, como o Ike Batista, quando era bilionário, que realmente gostavam da nossa lista, gostavam de estar presente. Tem outros que já me ligaram pedindo para não estarem presentes, para eliminarem o nome deles por motivos de segurança. E vocês tiram o nome quando a pessoa pede? A política da Forbes se acreditamos, se a nossa pesquisa revela que ele tem $1 bilhão ou mais, ele entra independente. Ô, Ricardo, você quer entrar na conversa com o seu xará? Eu quero saber o seguinte, o Richard Branson, da Virgin, ele já contou para todo mundo qual é a receita para ficar milionário. Segundo ele, nasça bilionário e compre uma companhia aérea. Eu quero saber se você descobriu qual é a receita para ficar bilionário. Ricardo, infelizmente não tem receita. O que eles todos dizem é siga seu sonho e aposte alto. A máxima do mercado financeiro é quanto maior o risco, maior o retorno. Na nossa lista, cerca de 66% dos 1.646 bilionários, cerca de 66% foram empreendedores que partiram do zero. É um alto número, né? Outros, mais ou menos 18%, são herdeiros. E o restante são herdeiros de empresas que não eram tão grandes e que eles cresceram. Ricardo, nas últimas semanas aqui nos Estados Unidos houve um chororô de bilionários. Eles se sentem perseguidos. Um deles, Anthony Perkins, disse:
eu me sinto como os judeus na época do nazismo, perseguidos. O Sam Zell disse, por que querem nos taxar tanto? Por que existe essa cobrança, essa campanha contra a gente? Afinal, nós temos uma ética de trabalho superior à dos não bilionários. O que você acha desse chororô? É interessante. Na França, em 2012, na campanha presidencial do Hollande, ele fez aquele clamor político dizendo que ia cobrar 75% de impostos sobre os mais ricos. E na França, temos 43 bilionários e muitos deles ligaram para a gente dizendo, por favor, não queremos estar nessa lista. A maioria deles vive na Suíça. Então eu estou sentindo que aqui nos Estados Unidos o que está acontecendo era, até pouco tempo atrás, tinha a cultura de culto ao bilionário. E agora, com o crescimento do Estado, com tudo isso que vocês sabem muito melhor do que eu, que o Obama vem fazendo, e a mudança no paradigma do tamanho do Estado aqui, vem mudando também a percepção das pessoas em relação a, poxa, mas tem uma pessoa que tem mais de $1 bilhão e tem todas essas outras que mal podem se alimentar em um devido mês. 24 mil por ano? Ou menos. Então o culto ao bilionário aqui parece que está mudando. E tem uma coisa que é chocante, porque todos os anos o número de bilionários aumenta, independente da performance da economia mundial. Então hoje na Forbes temos mais de, não sei, 400 funcionários, no mínimo 20 full-time dedicados a pesquisar bilionários e mais vários outros espalhados pelo mundo. Então eles geram emprego. Eles geram emprego, pelo menos na Forbes. Agora, tinha um Forbes que dizia, eu li numa citação dessas, BC Forbes, que o papel do business, o papel do negócio, era gerar felicidade. Desde quando que bilionário está gerando felicidade? Bom, a lista Ou pelo menos que quer ficar bilionário para gerar felicidade. Tem uns 3 ou 4 ali na frente que geralmente que realmente dão dinheiro, né? O Buffett, o Gates. A lista da Forbes vem sendo feita há 28 anos. O Buffett, junto com o Gates, se uniram para formar uma coisa chamada Giving Pledge. A tradução em português seria... Pledge? É uma promessa de doação. Promessa de doação, vai lá. Que é isso? Assinando esse Giving Pledge, essa promessa de doação, quando o bilionário morrer, ele vai, ou quando ele morrer, ele vai já ter doado no mínimo 50% da fortuna pessoal, ou assim que ele bater as botas, tem uma cláusula que ativa automaticamente. Os 50% vão para doações pré-determinadas. Uhum. Ô Diogo, você quer entrar aí? Você tem o seu bilhão aí? Você já vai deixar quanto? Olha, eu dou um azar danado para bilionários, né? A gente sabe que depois que o Ike Batista veio ao programa, ele praticamente faliu. Agora, a dona Luísa, do Magazine Luiza, não sei se ela é bilionária, ou está perto disso, mas depois que ela veio ao programa, as ações dela caíram 20%. Outro bilionário brasileiro, Carlos Gereissati, já me processou umas 412 vezes. Então, é uma gente que dá azar comigo, eu dou azar com eles. Na verdade, eu não tenho o menor interesse por bilionários. Se eu tivesse que jantar com o Warren Buffett ou com o Thomas Pynchon, escritor, eu iria jantar com o Thomas Pynchon. Os únicos que me interessam muito neste momento, a mim e ao Caio, obviamente, são os oligarcas ucranianos. Você tem acompanhado, você pode dar a ficha do Akhmetov, o homem, o mandatário do feudo de Donetsk, o homem mais rico da Ucrânia, e que era muito ligado ao Yanukovych, agora pulou fora, está apoiando o governo revolucionário. Você tem a ficha dele para a gente, Ricardo? Infelizmente não posso compartilhar, tem muita coisa. A Forbes, quando publica a lista dos bilionários, nós publicamos o valor final. E tem muita pesquisa que é feita, ou muito contato direto com o bilionário, às vezes até com ex-mulher do bilionário, que se pedido a gente mantém off the record. Então, infelizmente, não posso. Você não pode contar o segredo? Mas uma coisa interessante nisso é, a população do Brasil são cerca de 200 milhões de pessoas, que é quase o dobro da população da Rússia, que se eu não me engano é cerca de 110 milhões de pessoas. A economia do Brasil é muito maior do que a economia global da Rússia, porém, o Brasil tem 67 bilionários
E a Rússia tem quase o dobro de número de bilionários. E esses são os que estão na Rússia e vale também os que estão em Londres? É o total? Vale também os que estão em Londres, porque o grosso da fortuna deles vem de ativos na Rússia. Então isso mostra como a concentração de poder financeiro, que já é elevada no Brasil, na Rússia ainda é exponencialmente maior. Eles socializaram o comunismo, né, entre eles. Eles pegaram os ativos do comunismo e socializaram entre eles. Ricardo, você levantou a fortuna do presidente Lula, da família Lula, da presidente Dilma? Um leitor entrou em contato comigo e disse: Ricardo, o Lula é dono da JBS e ele é bilionário. E eu já tinha feito a fortuna da família Batista, que são os principais donos da JBS, que é a empresa dona da marca Friboi. E daí fomos mais a fundo e acabamos chegando à conclusão de que não, o Lula não é bilionário, porém tem algumas coisas nessa história que são públicas, que deixa a gente meio com a pulga atrás da orelha e menos orgulhoso de ser brasileiro. Aquela capa da Forbes era falsa. Tem uma capa da Forbes com o Lula, dizendo Lula é um bilionário, e essa capa é falsa. Tem uma capa com a Dilma foi eleita a terceira mulher mais poderosa do mundo em 2011, e tem uma capa com ela. Mas ela não enriqueceu ainda, pelo que você sabe. Não, eu fui o autor daquela matéria e ela não. A coisa com Lula foi o seguinte: o filho dele, antes dele virar presidente, era estagiário num zoológico. Um ano depois que o Lula virou presidente, o filho dele fundou uma empresa chamada Game Corp, que pouco tempo depois recebeu um aporte de mais de 5 milhões de reais da Telemar. É isso que rendeu os meus processos com o bilionário Gereissati. Ricardo, toma cuidado. Então eu vou receber protesto também, melhor não parar por aqui. Foi exatamente esse assunto. Protesto. Bom, eu estou repetindo informação pública que foram registradas em diversos meios, então acho que não tem problema, tem lá as fontes. Basicamente, em 2005, o filho dele recebeu, a empresa da qual o filho dele era sócio, um dos sócios, recebeu um aporte de mais de 5 milhões da Telemar, e depois essa empresa registrou perdas, não foi muito bem, e a Telemar na época era uma dos sócios da Telemar era o BNDES, e depois a Telemar foi vendida para Oi. E bom, Joe, você deve ter muito mais detalhes do que eu deixo você. Mas enfim, ele saiu com o dinheiro, ele não perdeu. Mas enfim, independente desse dinheiro acumulado nessa transação ou não, a nossa pesquisa revela que o Lula não é um bilionário. E se... Está longe ainda? Milionário só, milionário. E se ele fosse, bilionário não. Mesmo que ele ou qualquer órgão do PT ou mesmo o governo brasileiro nos pedisse, eles estariam na lista. Porque isso aconteceu com outras pessoas de outros países que têm cargos públicos. Por exemplo, a filha do presidente da Angola foi revelado que ela acumulou mais de $1 bilhão. E ela queria em esconder fortuna isso. pessoal, e ela não estava nem um pouco feliz. Agora, uma das diferenças de Angola e do Brasil nesse período é que nos últimos 10 anos, Angola foi o país que mais cresceu no mundo. O Brasil não está exatamente lá. Ricardo, muito obrigado, foi um prazer. Quando você ficar bilionário, a gente traz você de volta. Não vai demorar muito. No próximo bloco, o Kung Fu do Bruce Lee chega a Broadway, é parte de uma grande invasão do cinema no teatro. Agora, o nosso Pedro Fu. O que acontece quando um dos maiores nomes da noite nova-iorquina se junta a um restauranter de mão cheia, o Monarch Room.